Boa noite, eu sou Luiz Prado, aluno de Engenharia Elétrica da Universidade Tuiuti do Paraná. Quero mostrar rapidinho aqui meu módulo, página do cliente com módulo termômetro, exibindo informações pela internet das coisas. Vou falar um pouco sobre esse projeto já. Fiz uma pequena apresentação, espero que vocês gostem. Um protótipo de automação residencial no conceito internet das coisas. É um projeto de Luiz Prado, primeiro semestre de 2020, com o professor orientador Ilmar Barbosa. Internet das coisas, the Internet of Things. O que é a internet das coisas? É um conceito tecnológico que envolve a troca de mensagens entre as coisas, que são os dispositivos, e um servidor da internet, de forma a acumular dados de sensores ou situações no servidor e receber ordens desse servidor. Por exemplo, acender a lâmpada, fazer um certo ciclo da máquina de secar roupa, entre tantas outras. Só é possível a internet das coisas devido a um desenvolvimento tecnológico que existe hoje. Muitos componentes e tecnologias existem relativamente há pouco tempo, envolvem interação humana com as coisas ao nosso redor, a coleta de dados e análise estatística. Cada vez que um equipamento está fornecendo dados ao servidor, está sendo feita uma coleta de dados e uma análise estatística pode ser feita depois com esses dados. Por exemplo, que horário está sendo utilizado mais energia elétrica, ou um certo equipamento, forno de micro-ondas. Ela promove uma interação humana com as coisas ao seu redor, coleta dados e faz análise estatística. A análise estatística é feita depois com aqueles dados que foram coletados. Requisitos e planos do projeto. Servidor web em HTTPS ou SSL. Foi necessário programar e desenvolver. Também foi necessário aprender, configurar e utilizar um banco de dados não sequencial, que não fosse SQL. Foi necessário aprender, configurar e utilizar o Linux, desenvolver uma API, que é um web service, programar e desenvolver esse web service. O eletrônico programável foi projetado, programado, desenvolvido. Página de acesso do cliente também. Praticamente foi feito um projeto do zero, com todas essas tecnologias. Requisitos tecnológicos do projeto. Utilizar ferramentas livres era um dos requisitos. Essas 4 ferramentas que nós temos na tela são as principais utilizadas no projeto. Primeiro, o Arduino IDE, que é o compilador do Arduino. Depois, Node.js, que é o servidor Node, JavaScript. Terceiro, MongoDB, que é o banco de dados não SQL, né, ou não sequencial. Quarto é o Linux, que é a distribuição gratuita também. Então, requisito, utilizar a eletrônica livre. No caso, com o Arduino, usamos placas que não são o próprio Arduino, mas são parecidas, são a Node-MCU e a Wemos D1. Desenvolver aplicações web, utilizamos o Node.js, que permita o controle, funcionalidade e a consulta aos dados. E também hospedamos tudo isso no Linux. No Linux também está o banco de dados MongoDB. Um pouquinho do Arduino IDE, Integrated Development Environment. Aí uma fotinha do Arduino IDE, que é o compilador do Arduino, programado em C++, ou uma variação do C++ para Arduino. Muita gente já conhece, mas está aí um pouco para lembrar que existe. Ok, dentro do conjunto do Arduino temos o Node-MCU, que é uma das principais placas que a gente utilizou. Aí está o pin alta da placa, são os pinos da placa. Mais importante entre tantos pinos são os pinos do lado direito em branco, que são os pinos de entrada e saída digitais, muito utilizado na maioria dos projetos. Tem também a alimentação 3.3 e ground em vários locais da placa. Existem pinos de comunicação serial aqui na esquerda em verde. Existe tensão da alimentação de entrada com VIN, nesse caso só uma entrada regulada 3.3. Tem outros pinos que não nos interessam tanto agora. Ainda no Node-MCU, essa aqui é uma foto vista de cima com a base do Node para facilitar a conexão. Com essa base é possível você tirar 5 volts em algumas situações, mas eu normalmente soldo um pino adicional na placa Node-MCU para tirar uma tensão próxima a 5 volts. Essa é a placa Wemos D1, é a segunda placa utilizada no nosso projeto. Pinos mais importantes são os da direita, pinos digitais. Desvantagem é a ordem dos pinos. O fato de alguns pinos, na verdade, se repetirem em 2 lugares com o mesmo nome, causa confusões e dificuldade na hora de programar. Do lado direito, nós temos
saída 3.3 e saída 5 volts, que é uma vantagem dessa placa. Tem um pino de saída 5 volts já feito na placa. As duas placas, tanto a Node MCU como a EMOS D1, são placas wireless. Quer dizer que elas têm esse chip aqui, que é o 8266, o chip ESP8266, que permite a comunicação pela rede sem fio dessas plaquinhas, que depois vão para a internet. Bem, isso aqui é a carinha do Visual Studio Code, é o editor de texto colorido para programação mais utilizado para o Node.js. Não é um compilador, ele é um editor de texto com uma porção de recursos adicionais que ajudam na programação do Node.js. Para você, JavaScript, para quem não sabe, é uma linguagem que não é compilada, ela é interpretada no momento da execução. JavaScript é uma linguagem single thread e não compilada, significa que ela segue uma linha de processamento e ela não precisa de compilador, ela é interpretada no momento da execução. Então não existe compilador JavaScript a princípio, a não ser o Engine V8 da Google lá, que não é exatamente, né, padrão. Mas a princípio não existe compilador JavaScript, o JavaScript é desenvolvido e roda e é compilado no momento da execução. Vantagens do Node.js, porque ele foi escolhido. Ele tem flexibilidade, possui o NPM, que é o Node Package Manager. Você pode instalar pacotes direto na internet. Leveza, ele é pequeno relativamente. Criar um ambiente Node requer pouco recurso computacional. Aplicações em tempo real é feito para você programa e você já roda a sua aplicação, então você está desenvolvendo com aplicações em tempo real. API com o NoSQL, você forma algo que não usa o SQL, no caso, quando a gente usa o MongoDB, tem um outro tipo de query com JSON, que nós vamos ver um pouquinho depois, e não é sequencial. E assíncrono, a principal vantagem, ele é bastante assíncrono, de modo a permitir que muitas coisas aconteçam ao mesmo tempo, e é ótimo para servidor web. Modelo Node.js versus modelo tradicional, em cima ali estão as requisições das pessoas dos seus computadores, pilha de eventos, do lado esquerdo as pilhas de eventos entram no loop do Node.js, que é assíncrono, e as chamadas não são bloqueadas, o loop não espera o retorno para continuar a execução, enquanto no servidor web tradicional, do lado direito, as requisições têm chamadas bloqueadas, o thread de requisição espera o retorno da chamada de entrada e saída. Isso gera uma pequena demora, que faz diferença, vantagem para o Node.js versus servidores tradicionais web, que também são bons, mas não tanto quanto o Node.js. MongoDB é o nosso banco de dados, um banco de dados livre, utilizado nesse projeto. Ele é NoSQL, tem um módulo de conexão com o Node que você instala através do NPM do Node. Ele é rápido, ele é robusto e é muito utilizado e documentado. Rapidinho embaixo nós temos uma query SQL, select type from place, blá blá blá. A maioria já conhece. Mas do lado direito, a mesma coisa, usando a sintaxe do MongoDB. Então você coloca lá db.place.find, e aí vai formando uma sintaxe bem diferente, bastante difícil de adaptar para quem não está acostumado como eu. Estou aprendendo ainda, melhorando nessa sintaxe. Linux, outra ferramenta livre utilizada no projeto, muito conhecido por estabilidade, confiabilidade, escalabilidade. Você pode usar o Linux em computador em nuvem, computação distribuída, por exemplo, né? Documentação ampla, livre eu já falei. Distribuição que a gente escolheu é o Linux Ubuntu, ou Ubuntu, também bastante conhecido e documentado. Pretende-se implementar módulo relé para acionamento de uma lâmpada, ou qualquer coisa que se acione com relé, até 600 e poucos watts. Módulo controlador de portão, controlador de máquina de secar roupa e um termômetro. Esses módulos enviarão dados e receberão ordens do servidor da internet desenvolvido nesse projeto. Arquitetura do projeto. No centro, ali em roxo, temos o Node.js, programado em JavaScript dentro do Node.js, está a nossa página do cliente. Também usa HTML, CSS e o jQuery, todas as coisas que normalmente se usam numa página web. Tem também o Web Services.js, ou são os nossos serviços web. Temos esses serviços web que atendem todos os equipamentos, inclusive fala com o banco de dados MongoDB. Temos também o serviço HTTP, que é um servidor HTTP que atende nossa página do cliente e o navegador da internet. Do lado direito temos os dispositivos em si, que acabamos fazendo 2 termômetros. Tem também o relé na Node MCU, depois nas placas EMOS D1 temos o secador de roupa e o portão eletrônico. Do lado esquerdo está lá o nosso MongoDB.
Módulo termômetro. Esse módulo é um dos mais simples, fora o módulo de relé. Ele tem um sensor DH11, que é um sensor de temperatura e umidade relativa do ar, conectado aqui, enviando dados para a placa. Tem também esse LED RGB, que faz estados da situação da conexão na placa. Quando o LED está vermelho, não está conectado. Quando está verde, está conectado. Quando está azul, está falando com o servidor. Essa placa Node MCU, que nós comentamos um pouquinho antes. O módulo termômetro, agora numa foto do lado esquerdo, ele implementado no protótipo. Do lado direito, a informação dele vista pela página do cliente. A pessoa vai lá, para DNS, Navy, 8082, client.html, e ele vai acessa o equipamento dele e vai ver a informação praticamente em tempo real, qual a temperatura, umidade no local que está o termômetro, naturalmente. Módulo controlador de máquina de secar. É um módulo de máquina de secar a 2 relés. Placa WEMOS D1. É uma placa também com 8266 wireless, sem fio. Tem aqui o nosso sensor DH11 também com temperatura e umidade. Esse sensor fica na prática na parte traseira da máquina para medir como estão os gases de saída, o vapor de saída da máquina. O LED de indicação da conexão de estado, que tem também com as cores, e os relés. O que são esses transistores aqui? São TTLs, modificadores de nível lógico. Era necessário converter o 3.3 volts das portas lógicas do EMOS para 5 volts que o módulo do relé precisa. Para isso foi utilizado transistores, onde o 3.3 aciona a base do transistor e abre 5 volts para os relés. Módulo controlador da máquina secar. Aqui está instalado. A instalação foi feita em cima à direita ali, sendo feita, colocando na placa. Embaixo à direita também o módulo, enquanto ainda estava como protótipo sendo testado, depois da primeira parte ser soldada. Do lado esquerdo a própria máquina, com ele já instalado, funcionando, só sem a tampa dianteira, para que a gente possa ver um pouquinho do módulo, as conexões. A pessoa aciona essa máquina através da internet. Tá aí um vídeo rápido sobre o acionamento dessa máquina. Então, como que funciona? Na página do cliente, a pessoa clica o botãozinho on ou off para ligar ou ligar a máquina. Do lado direito ali a tela está mostrando o servidor, ou a interface do servidor. Do lado esquerdo, a página do cliente na versão que estava sendo desenvolvida no dia. Ao clicar o botão on, a máquina vai iniciar o seu ciclo, que está configurado aqui no setup, acessível pelo cliente. No caso, o ciclo inicial era bem curto, acho que 10 segundos, 10 ou 12 segundos. Então, vamos ver. Não dá para ouvir direito, mas os relés abrem e fecham de acordo com aquele comando ali. Vai cumprir o ciclo, depois vão fechando numa certa sequência e encerram o ciclo. Módulo controlador de portão eletrônico. Esse módulo possui a placa WEMOS D1, o LED RGB para estado de conexão, 4 relés para poder fazer a abertura e fechamento do portão, TTL de nível lógico também de 3.3 para 5 volts, fonte de alimentação independente para o motor, outra fonte de alimentação para o sensor óptico, com regulador de tensão próprio para essa fonte. O sistema sabe a posição do motor pela informação do sensor óptico num encoder. Módulo controlador de portão eletrônico de novo, aqui é uma foto dele, 4 relés aqui, parte do encoder, o sensor óptico em si, TTL com os transistores, placa WEMOS D1 e aqui a parte da alimentação com o regulador de tensão. Novamente uma outra foto agora com o motorzinho com o plástico funcionando. O LED acende cada vez que passa uma sombrinha pelo sensor óptico. O outro LED RGB mostra o estado de conexão. Videozinho rápido sobre esse módulo. Resetei a placa está procurando o servidor, então está azul mandando informações vermelhas porque ainda não conectou. Tentou novamente, ficou verde, conectou com o servidor pela internet. Agora eu vou ali no computador, estou vendo um pouquinho da interface do Arduino IDE e vou clicar na parte da página do cliente, na versão daquele momento, clicar no botão ON para ver ativar o portão. O portão está abrindo, está
está contando os pulsos nesse momento até saber quando que ele considera-se aberto. Ao chegar numa situação de considera-se aberto, o motor para automaticamente. Se o portão nesse momento está aberto, pode ser apertado o botão off para fechar. Fiz ali um recarregar nas informações, porque nesse momento não era automático o recarregamento. Vou apertar o botão off. Está apertado o botão para fechar o portão começou a fechar. Está pulsando ali o LED azul, mostrando que ele está identificando onde ele está. O LED verde e azul ali atrás está mostrando que ele está conectado com o servidor. Chegou ali, o portão está fechado nesse momento. Teste com sucesso. Depois foi desenvolvido também o fechamento automático. Se a pessoa esqueceu o portão aberto, ele fecha sozinho. Quem manda a ordem é o servidor. Módulo relé. Aí uma foto do módulo relé. Tem o pino extra soldado aqui no regulador de tensão do Node MCU. Esse fiozinho a mais ajuda a alimentar o relé, que o módulo tem alimentação 5 volts. Embora no nível lógico só sobe para 5 volts desse pino através de um transistor MOSFET. O módulo tem uma limitação de 635 watts, que é a limitação do relé. Um pouquinho da interface do cliente. Como utilizar o sistema? Primeiro você entra na página, depois clica Show Devices para mostrar os dispositivos. Vai aparecer uma lista de dispositivos que nem está aqui embaixo. Clica num dos dispositivos que você quer ver ou no botãozinho TR. TR é de Toggle Read, ele vai ficar relendo cada 2 segundos a página e atualizando as informações na tela sem que a pessoa perceba, porque não tem recarregamento de página. É com o jQuery. Então, a pessoa vai estar vendo os dados atuais naquele momento. Nesse caso, a foto é do módulo da secadora. Próxima fotinha, para a pessoa clicar More no botão aqui dos dados, aparecem mais dados do sensor. Então, por exemplo, aqui a temperatura, a umidade, em tempo praticamente real, né, com um pequeno delay. O módulo termômetro também tem essa funcionalidade, a pessoa clica lá Show Devices, escolhe o termômetro, clica no TR, vai estar vendo a temperatura, pode dar um zoom e fazer o displayzinho, como foi mostrado no trabalho, está aqui na foto à direita. A imagem fica sendo atualizada e o reloginho também, com a temperatura naquele momento do termômetro. Um exemplo aqui de como cadastrar um novo dispositivo. Entra na página do cliente, clica em New Device, escolhe o tipo do dispositivo, no caso aqui uma secadora, o dryer. Você coloca um nome aqui para a secadora, vem aqui nesses parâmetros de configuração, configura a temperatura máxima, umidade mínima, onde ela vai cortar, considerar a roupa seca, e um tempo de espera antes de ser avaliada a umidade. Então são 3 parâmetros aqui, mais um parâmetro de duração do ciclo da máquina. Normalmente a gente usa 3.600 segundos para representar 1 hora, e é um ciclo bastante útil, 1.200 para 20 minutos também, por exemplo. Programou isso aqui, clica Create New Device, vai ter o dispositivo já setado. Ele também precisa ter o ID que você vai programar no Arduino, né? Na hora que você clicar em New Device, ele vai gerar para você o ID. Esse ID você vai copiar e colar no código do Arduino para sincronizar o Arduino com sua identidade no servidor. E o projeto continua. Existem outras coisas sendo desenvolvidas. No caso aqui, o sensor de nível de água, que estou trabalhando neste momento, quando eu tenho tempo, né? Ele já manda para o servidor o valor do potenciômetro. Esse valor vai ser convertido no nível da água, como se fosse uma boia de combustível do carro, um marcador de combustível de um carro. Muito bem. Fim da apresentação. Obrigado a todos.